Olá, gente boa, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Livro de 2 Crônicas. O tema é aliança com Deus, o autor é desconhecido, provavelmente Esdras. A data é de 450 a 425 a.C., o local em Judá, após o exílio. Quando eles voltaram é que pegaram ali as crônicas dos reis, e os destinatários são os judeus. Personagens principais do livro de 2 Crônicas é Salomão, Jeroboão, Asa, Josafá, Ezequias e o rei Josias. Os acontecimentos mais importantes foram a construção do templo, Salomão faz uma aliança com Deus, a morte de Salomão, a divisão em 2 reinos, as alianças dos reis Asa, Joás, Ezequias e Josias, e finalizando ali com a queda de Jerusalém. Lembrando que o livro de 2 Crônicas é parecido com o livro de 2 Reis, porém é na visão dos reis. Subdivisão aí dos capítulos de 2 Crônicas, começa ali no capítulo 1 com o reinado de Salomão, no capítulo 3 é a construção do templo, depois a inauguração do templo, no capítulo 5, no capítulo 9 tem aí o glorioso reino e a morte de Salomão, no capítulo 10 a divisão do reino devido ao pecado, no capítulo 12, as guerras contra Judá, e aí começa a ter mais detalhes dos reinos de Judá do que de Israel. O livro de 2 Reis fala mais sobre os reis de Israel. O livro de 2 Crônicas fala mais dos reis de Judá. Mas, no livro de 2 Reis, também conta a história de reis de Judá, mas dando um enfoque maior para os reis de Israel, assim como no livro de 2 Crônicas também tem a história dos reis de Israel, como está aí no capítulo 18, mas dá uma ênfase maior aos reis de Judá, conforme volta lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, e aí no finalzinho, lá no 35, é a volta da Páscoa, e no capítulo 36, a queda de Jerusalém. Vamos então às curiosidades do livro de 2 Crônicas. Logo no capítulo 1, quando Salomão recebe o reino de Davi, ele pede a Deus sabedoria. No capítulo 1, versículo 10, ele pede sabedoria para governar aquele povo enorme que ele havia herdado do pai dele, o Davi. O total de trabalhadores na construção do templo, porque no capítulo 2 já começa ali a construção, e ali no versículo 17 e 18 diz a quantidade de gente que tinha lá, 153.600, e deles eram 70.000 carregadores, 80.000 cortadores na montanha, e também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo, ou seja, foi uma obra grandiosa. O local do templo, em 2 Crônicas 3:1, o templo foi construído no Monte Moriá, o mesmo lugar onde o Senhor apareceu a Davi, e também o mesmo lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac, lá em Gênesis 22, você vai ver lá que é no Monte Moriá, o local onde foi construído também o templo. Na inauguração do templo, os ministros, os sacerdotes não conseguiam ministrar porque a glória do Senhor, a nuvem, a glória do Senhor encheu a casa de Deus e eles não conseguiam ministrar na inauguração. Foi uma coisa grandiosa. Deus derramou a sua glória naquele lugar. Aleluia. E a postura para receber a bênção? Salomão estava orando a Deus, abençoando o povo, e o povo todo estava em pé para receber as bênçãos de Deus. Glórias ao Senhor. E a resposta de Deus à oração de Salomão? Salomão ora ao Senhor, e aí Deus responde com fogo do céu, consome o holocausto, a glória do Senhor entra na casa, e os sacerdotes também não podiam nem entrar na casa do Senhor, porque a glória de Deus encheu. E lá no versículo 12 até o 15, tem a resposta que a gente ouve até muito nos dias de hoje, que o Senhor aparece a Salomão e diz: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E aí Deus faz uma promessa: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus confirmando ali a presença dele no templo. Salomão foi o rei mais rico e poderoso, segundo Crônicas 9, do versículo 22 e 26, diz que assim o rei excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e em sabedoria. E Salomão dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito.
Tanto que no reinado de Salomão não houveram guerras contra Israel. As guerras foram pouquíssimas. Ele governava com muita política, né? Com muita sabedoria, e com isso ele também perverteu o seu coração. Nós vamos ver lá que o reino foi dividido, no 2 Crônicas 10, versículo 16 a 19, vendo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou a responder dizendo: que parte nós temos com Davi? Porque o rei Salomão pecou muito, teve várias mulheres, com isso permitiu a adoração a vários deuses. Como é que pode, né? Construiu o templo, Deus estava naquele lugar, mas no reino de Israel foi permitida ali a adoração a outros deuses. E Deus então dividiu o reino de Salomão, mas não foi de primeira. A Roboão assumiu o reinado, que foi o filho de Salomão, e ele então fez com que o povo tivesse um peso maior, de pagar mais impostos, de ter um reinado mais duro, mais rígido com o povo. Então o rei, esse rei que diz aqui, né, no versículo 15 e 16 de 2 Crônicas, aí vendo, pois, Israel que o rei Roboão, né, não dava ouvidos, tornou o povo a responder: que parte nós temos com Davi? Porque esse é o povo do reino do norte. Porque Davi era da tribo de Judá, estava ali embaixo, no reino do sul. Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora a casa de Davi, assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão, e os outros foram para o reinado de Jeroboão. Assim rebelaram os filhos os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Lembra lá do João capítulo 4, quando a mulher samaritana diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Foi aqui que começou a guerra. Porque Davi era era do reino do sul, da tribo de Judá, mas reinava sobre todo Israel. Na divisão do reino, Deus definiu que o reino do norte ficasse separado do reino do sul. Então, o reino do norte são conhecidos como os israelitas, né? E os samaritanos, porque a capital do reino do norte foi Samaria. E o reino do sul, que ficou com Jeroboão, é considerado os judeus, que era a capital Jerusalém. O erro de Israel, porque tão logo houve essa divisão, houve guerra. Em 2 Crônicas 11, versículo 13 ao 15, diz lá: os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se reuniram a ele e todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes, a sua possessão, e vieram a Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora para que não ministrasse ao Senhor, porque o reino do norte, como capital, como Samaria, o templo ficava em Jerusalém, que era no reino do sul. Roboão ficou com medo do povo vir ao sul para poder adorar a Deus e aceitarem Roboão como rei e tirarem o reinado dele. Então ele tirou todos os levitas, todos os sacerdotes de Deus e mandou embora. E com isso ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Foi o erro ali de Israel e Jeroboão. Rei com 88 filhos, a família ali do rei Roboão, e amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as outras mulheres concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres, 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E família grande de Roboão, hein? 28 meninos e 60 meninas. Glória a Deus. Israel com 800 mil, Judá com 400 mil. Vamos lá, o que aconteceu aí em 2 Crônicas, no capítulo 13, versículo 3, que Abias tornou a pelejar com exércitos valentes e guerreiros, 1.000 homens escolhidos, e Jeroboão, que era o reino do norte, dispôs contra ele com 800 mil homens escolhidos, todos corajosos. E o que aconteceu nessa batalha? Do versículo 12 a 18 nos conta: eis que Deus está conosco, né? Está lá com o reino do sul, porque ele estava adorando a Deus, e o reino do norte já estava adorando os demônios. À nossa frente, como também um sacerdote, tocando as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou emboscada para dar sobre ele sobre a retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e emboscada por detrás dele. Então Judá olhou para trás, e então clamaram ao Senhor, os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá,
Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias, que era o rei, e diante de Judá. E os filhos de Israel fugiram diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram humilhados, e os filhos de Israel naquele tempo e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Além de pecar contra o Senhor, travou uma guerra com o dobro de soldados, mas perderam porque não confiaram em Deus. Assim foi o reinado de Jeroboão e outros tantos reis de Israel, ao contrário dos reis de Judá, que estavam um pouco mais tendenciosos a adorar ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Seguindo aí a continuidade, do livro de 2 Crônicas, Judá versus o reino etíope, que tinha 1 milhão de gente. Vamos lá, 2 Crônicas 14, versículo 9, 11 e 12. E Zerá, o rei Asa, que era o rei de Judá, e Zerá, que era o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou a Maresa. Versículo 11, Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de força, nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Glória a Deus. Segredo da tranquilidade. Vamos lá. 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 5. O reinado de Asa, depois que ele teve essa guerra contra os etíopes. Versículo 5 a 7. Qual que era o segredo, Naqueles tempos não havia paz, nem para que eu saía, nem para que entrava, mas muitas perturbações sobre os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, confiar no Senhor para ter sossego. E entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse. Assim como menor como maior, tanto homem como mulher. E no versículo 19, nos diz que e não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Qual que é o segredo? Adorar a Deus. E quem não estiver adorando ia ser morto. Esse era o segredo da tranquilidade. E assim não houve guerra do até o ano 35º do reinado de Asa. Porém, esse rei Asa, assim como provou da misericórdia e da graça de Deus, também demonstrou falta de fé, porque ele fez uma aliança com o rei da Síria e Deus não aprovou essa aliança, tanto que o profeta Hanani repreende Asa e disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, por isso o exército da Síria escapou da sua mão. E houve então a guerra do rei Asa contra o exército da Síria. O rei Asa confiou nos médicos e morreu. Como é que pode, Um homem que tanto provou da misericórdia de Deus, no final da sua vida provou de falta de fé. 16, no versículo 12, no ano 39 do reinado, Asa caiu doente em seus pés, com uma doença que era muito grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Foi fazendo o que o médico queria e não buscou a Deus a cura. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Começa então a união familiar de Judá e de Israel e Judá. Lá em 2 Crônicas 18, morre o rei Asa, passam outros reis. E vamos aí com mais uma curiosidade, porque isso aqui é muito interessante. Em 2 Crônicas 18:1 diz que o rei Josafá, que era o rei de Judá, tinha riquezas e glórias e abundância e aparentou-se com Acabe, que era o rei de Israel. O Acabe é aquele, o esposo da Jezabel lá, que tinha que a mulher perversa. Olha só a união, 2 Crônicas 21, versículo 1, 5 e 6. Depois Josafá dormiu com seus pais na cidade de Davi e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar, o que ele havia se aparentado. Versículo 5 e 6. E tinha na idade de 32 anos era Jorão quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém.
e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mau aos olhos do Senhor. Ou seja, o Acabe tinha uma filha e o Josafá tinha um filho. Os dois se casaram e a partir daí houve uma união. A descendência de Acabe ficou tanto no reino de Israel, através da descendência dos filhos lá de Acabe, como na descendência de Judá, porque era o filho da filha de Acabe que tinha casado com o filho de Judá. E aí a confusão começou, porém houve esse extermínio porque Deus mandou. No 2 Crônicas 22, no versículo 2, era Acasias, da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era conselheira para proceder impiamente. Lá no versículo 7. Foi, pois, a vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando a ele, saiu com Jorão contra Jeú. Lembra lá do Jeú, que está lá em 2 Reis, que foi o que usado por Deus para exterminar a família de Acabe, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a família de Acabe, a casa de Acabe. Depois buscou Acasias, porque tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e trouxeram a Jeú e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha Acasias ninguém que tivesse força para reter o reino. Versículo 10, vendo, pois, Atalia, a mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, que nome bonito, hein? Filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando entre os filhos do rei, ou seja, que não era ali da descendência de Acabe, os quais mataram e o pôs com a sua arma nas câmaras, nos leitos, e assim ela guardou e escondeu da Atalia, de modo que ele não o matou. E no Crônicas 23, no versículo 15, acaba ali o extermínio total, e lançaram mão dela, que é essa Atalia, e ela foi pelo caminho da entrada à Porta dos Cavalos e à casa do rei, e ali a mataram. Assim exterminou toda a família de Acabe, que estava tanto no reino de Judá quanto no reino de Israel. Máquina de guerra, 2 Crônicas 26, versículo 15. Vamos ver que máquina de guerra é essa. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, como se fossem aquelas catapultas, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Assim foi o rei Uzias, que preparou essa máquina de guerra lá. O rei leproso, 2 Crônicas 26, 16, diz assim a palavra do Senhor, que a lepra atacou o orgulho do rei Uzias, que esse rei que fez essas catapultas, essas máquinas de guerra, que havendo ele já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Mesmo o que aconteceu com o Saul. Se você voltar lá em 1 Samuel, tem nesse canal aí a história do rei Saul, que fez também, ofereceu ali, queimou incenso e ofereceu sacrifícios. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e resistiram ao rei Uzias e disseram: tio Uzias, não compete queimar incenso, mas somente os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, não verá para isso para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando contra eles, os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar dos incensos. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, porque naquela época quem tinha lepra era para ser tirado do meio da comunidade, porque é uma doença infecciosa. E visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, filho dele, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo sobre a terra, e depois ele morreu, e o sepultaram na casa dos seus pais, com o sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e o Jotão reinou no lugar dele. O rei Uzias, que fez coisa boa, mas também perverteu o seu coração. Plena confiança em Deus, 2 Crônicas 32, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor, que é o rei Ezequias, que estava confiando no Senhor diante de Senaqueribe, que havia ameaçado.
2 Crônicas 32, 7 e 8, diz assim, né? Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus, e Deus abençoou que Senaqueribe foi vencido pelo próprio Deus de Israel. Erro e arrependimento, 2 Crônicas 33, versículo 9, fala sobre o reino de Manassés. Manassés foi um dos piores reis de Israel, mas também de Judá, né? E foi também o rei que reinou por mais tempo. Se você tem dúvida aí, volta lá no livro de 2 Reis, nosso estudo, que lá está escrito. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante de Israel. Mas lá no versículo 13, o Manassés fez oração e Deus se aplacou para com ele. Deus é muito misericordioso, né? Ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu a Manassés que o Senhor era Deus. E finalizando o livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 21, o cumprimento da profecia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, que é o profeta. Nós vamos estudar daqui a pouco o livro de Jeremias. Até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Por isso que, quando a gente for estudar lá o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel contou que era 70 anos que o povo ia ficar exilado na Babilônia. E assim o reino de Judá e o reino de Israel foram levados para a Babilônia. Estamos vendo aí algumas figuras, né, do reino de Nabucodonosor, quebrando e queimando todo o Judá, toda Jerusalém, pondo fogo dos muros, quebrando os templos, tirando os tesouros que estavam lá. E aqui o povo indo embora, com a cidade lá atrás pegando fogo, indo embora cativo para a Babilônia. Pois bem, gente boa, chegamos ao final aí. O livro de 2 Crônicas tem muito mais histórias, com isso o vídeo ficou até maior. Que Deus abençoe sua vida, continue, né, estudando a palavra de Deus, e fica aquela dica: se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, lê a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.